Recentemente, durante o processo eleitoral do ano passado, que levou Jair Bolsonaro à presidência, foi lançado o livro O Ódio como Política, com artigos e análises sobre o surgimento e a manutenção do regime de ódio dentro do campo político. Hoje a gente recebe aqui no estúdio duas autoras de textos publicados nesse livro. A gente conversa com a Camila Rocha, que é cientista política e pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e no texto dela, ela fala sobre a articulação das novas direitas no Brasil. Estamos também com a arquiteta e colunista Stephanie Ribeiro, que traz no livro uma reflexão sobre o feminismo, a retórica antifeminista e a cooptação capitalista do discurso feminista. Sejam muito bem-vindas, é um prazer recebê-las aqui. Muito obrigada. Obrigada, é um prazer. Vamos começar então, vou começar com a Camila e depois a gente fala um pouquinho sobre feminismo também. No seu texto você faz uma relação sobre a posse de recursos materiais e a ascensão da direita no Brasil e fortalecimento dessa direita. E essa relação, às vezes, ela não bate, não é porque tem muito recurso que a direita se fortaleceu. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa formação das direitas, de fato. Claro. Bom, então, no meu texto é justamente isso. Eu trato da importância da militância, disso que eu chamo de nova direita, para o fortalecimento dessas pautas conservadoras e mesmo de pautas que eu chamo de ultraliberais, né, que vão contra os direitos conquistados pelos trabalhadores nos últimos 30 anos, bom, até mesmo nas últimas décadas, indo mais para trás ainda. Então, assim, porque muita gente acha que basta você ter muito dinheiro, que com muito dinheiro você vai organizar as pessoas. É claro que dinheiro é importante, né? Claro. Mas não é só isso. E é isso que eu chamo a atenção. Então, quer dizer, existe, vamos dizer, a habilidade em perceber margens no processo político para você poder conseguir conduzir, por exemplo, certos atos ou fazer certas chamados políticos, existe também toda uma solidariedade que foi sendo criada por meio da revolta, né, que existia em comum contra escândalos de corrupção, né, contra o Partido dos Trabalhadores, contra, enfim, uma série de coisas que estavam acontecendo, principalmente depois de junho de 2013, né, na esteira de junho de 2013. Então, tudo isso forma um caldo de cultura e de possibilidade de mobilização que é muito importante para explicar o sucesso que essas pessoas atingiram, não só em termos de mobilização, né, mas também em termos eleitorais depois. Porque você fala, inclusive, sobre essa forte identidade coletiva da direita. E daí a gente vê imagens circulando na internet de protestos que aconteceram esse final de semana. E daí muitos protestos em que as pessoas estão ali marchando, cantando uma música, enfim. O que é essa forte identidade coletiva que se formou naquele momento? Isso, assim, princípio dos anos 2000, mais ou menos. Porque você fala que em 2005 que aparece, inclusive, Olavo de Carvalho, que eu nem sabia que era tão, assim, para trás, que ele surge como figura já política, mas o que foi essa, acaba acontecendo para que se forme essa imagem coletiva, essa junção, essa união dessas pessoas? Sim, existe duas coisas principais, né? A existência de um inimigo em comum, vamos dizer assim, de um adversário em comum, que foi se forjando justamente nessa época, na época em que aconteceu o escândalo, né, chamado Mensalão. Sim. Então foi aí que isso começou, foi aí que teve, e aí, claro, com as outras denúncias de corrupção que foram se seguindo, isso foi se fortalecendo. E, para além do adversário em comum, do inimigo em comum, existe também vamos dizer, a crença na defesa de pautas que são comuns a esses grupos. E aí tem um espectro que vai, eu chamo que, na verdade, uma frente ultraliberal conservadora, então que junta as duas coisas. E aí, é claro, tem gente que vai defender com mais afinco as questões econômicas, tem gente que vai defender com mais afinco as pautas conservadoras, mas estaria todo mundo, de alguma forma, dentro desse espectro. Então, as pessoas também formam a sua identidade, tendo em vista a defesa das pautas relacionadas a esse espectro. Que interessante. Agora, o texto da Stephanie, que fala um pouquinho sobre feminismo, e é muito interessante, porque você começa ali com um trechinho e a gente fala, nossa, que debate atual, que tem tudo a ver com o debate que a gente faz nesse momento, e daí a gente vai descobrir que é um texto de 1920 da Rússia, e que naquela época já se discutia a questão do aborto, e a discussão que a gente faz hoje aqui no Brasil, e sem ter avançado nada, praticamente nada. Eu acho que eu quis trazer alguns textos mais antigos, alguns trechos, principalmente esse trecho, para entender que, de fato, as mulheres feministas
que têm a sua visão esquerda, progressista, elas estão falando a mesma coisa há muito tempo. Sim. E hoje, né, dentro desse discurso do inimigo comum, as nossas pautas também são vistas como pautas que identificam esse inimigo, né? Nós somos muito vistas dentro dos nossos discursos, seja o direito ao aborto, seja até mesmo o direito ao trabalho, ao direito ao voto, ao direito à liberdade de escolha sobre o seu próprio corpo. Isso tudo é visto como com um ar de a gente está colocando em risco a família brasileira, a gente está colocando em risco a tradição, a gente está colocando em risco bases que sustentam o bem-estar comum. E, na verdade, dentro desse discurso de inimigo, a gente, querendo ou não, as nossas pautas são muito absorvidas e existe, claro, uma tendência de muita gente querer amenizar as nossas pautas. Essa tendência ela já é histórica. E eu acho que na atual conjuntura, não diferente de nenhuma outra, não faz sentido a gente amenizar nossas pautas. Inclusive porque a gente já está tratando elas há muito tempo. Sim. E não tendo avanço. É fato que a gente vai ser entendido nesse lugar de perigo, mas evidentemente as nossas pautas são extremamente relevantes. Existem recados que foram dados para a gente, principalmente nos últimos tempos. Eu destaco isso no meu texto. Acho que o impeachment da Dilma é um recado para as mulheres do Brasil como um todo. Não à toa, uma das manifestações mais simbólicas que colocou mais gente na rua foi o Ele Não, que foi puxado por mulheres. Sim. E era uma manifestação com muitas mulheres. A luta recente também dos secundaristas também tem uma presença feminina muito grande. Então a gente está vendo também que existe um recado político para a gente. Olha, o seu lugar não é aqui, porque a gente está assumindo sim um lugar de esse é sim o meu espaço, essa sim é a minha voz, esse aqui é a minha pauta, e não querendo remediar esse espaço, não querendo que a gente tenha outros interlocutores em relação às nossas pautas. Mas isso gera esse medo, e eu acho que é muito simbólico que o impeachment também tenha acontecido com a primeira presidenta mulher desse país, e que tenha, assim, um simbolismo machista muito grande nas falas que foram feitas a Dilma, nas imagens que circularam e também na ideia de que a gente precisava restabelecer a masculinidade no controle do poder político. Sim. Além disso, claro, eu destaco também a morte da Marielle, que principalmente para nós mulheres negras, que estávamos começando a assumir determinados espaços, principalmente provenientes dos últimos tempos das pautas, seja cotas, seja o avanço em relação aos programas universitários. A gente começou a ocupar de fato os espaços de disputa, principalmente porque a universidade é um espaço de disputa política, e a morte da Marielle é muito simbólica de forma extremamente violenta, de como, opa, esse não é o seu espaço. É óbvio que existem várias nuances do que foi o assassinato da Marielle, mas para muitas pessoas negras também, para muitas mulheres, ficou esse recado de vocês não deveriam estar fazendo política, vocês não deveriam estar aqui, vocês não deveriam estar falando o que vocês estão falando. Sim. Então, para mim, é muito simbólico que as nossas pautas sejam as mesmas de muito tempo atrás, que elas estejam em risco, mas que a atual conjuntura, inclusive, a gente precisa fortalecer essas pautas e não voltar atrás e tentar deixar elas de alguma forma mais palatável. É um pouco de ação e reação, é por conta de conquistas que vem esse ataque. Agora, vocês duas colocam nas falas essa questão do inimigo, da escolha de um inimigo. E a própria Esther Solano, que é a organizadora do livro, ela fala sobre como essa escolha de um inimigo, delimitação de um inimigo, tem muito a ver com o fascismo. E que a gente não pode ter vergonha de usar essa palavra, de viver num fascismo, de ter um governo fascista. Vocês acreditam que hoje a gente viva num modelo de governo fascista que delimitou esse tipo de inimigo e que ataca esse tipo de inimigo, que silencia o contraditório? Olha, eu acho que, infelizmente, dá para dizer, sim, que existem segmentos da sociedade que têm, sim, esse tipo de comportamento, que seria possível, inclusive, classificar dessa forma, que, própria família do presidente, a própria família do presidente, em vários momentos, dão demonstrações claras de agirem dessa forma, infelizmente. Sim. Então, assim, é óbvio que, de um ponto de vista, vamos dizer, estritamente acadêmico, essa é uma discussão bastante complicada. Mas eu acho que,
para os termos do debate político, eu acho que sim, acho que vários segmentos não desprezíveis que compõem o governo, que compõem essas forças de direita, podem sim ser entendidos dessa forma. Sim. Eu acho que também é importante a gente destacar que esses também segmentos, eles também se alimentam de uma teoria de que, olha, o nazismo é de esquerda. Eles negam muito essa narrativa ao mesmo tempo que, assim como a gente absorve informações que vieram, por exemplo, de feministas russas, e a gente lê e bebe dessa fonte, eles também leem e bebem da fonte de discursos nazistas, fascistas, violentos, quando eles assumem, inclusive, algumas condutas que são muito similares. Sim. Mas eles negam porque também não é interessante, eles não querem ser vistos dessa forma, mas eles fazem sim uma ódio, uma violência extrema, eles identificam grupos como inimigos, e esses grupos são grupos minoritários no sentido de acesso a direitos. Então você tem uma perseguição a LGBTs, você tem uma perseguição a mulheres, principalmente mulheres feministas, você tem uma perseguição a direitos já conquistados, você tem uma identificação que acontece muito com a região do Nordeste, de que eles não são capazes de votar, porque eles são... Então você está negando direitos que já foram conquistados, que é o direito ao voto, mas olha, eles votam enviesados, como se ninguém votasse enviesado. Então, essas pessoas não são capazes. Você vê esse discurso, não só na disputa política, mas também na atual conjuntura pós-disputa política que a gente já teve. A eleição, a gente já tem um presidente posto, mas esse discurso se mantém, porque esse discurso ele é alimentado, inclusive, pelos filhos do atual presidente, porque é um discurso que fortalece a ideia deles como salvadores, como seres que vão fazer essa mudança. É óbvio que esse discurso ele é alimentado, e eu entendo quando a Camila fala que, politicamente falando, no sentido de público, a gente pode colocar dessa forma. É claro que existem vários níveis e várias coisas a serem discutidas, mas a forma como eles vão se alimentando, dado que a gente está vivendo um contexto em que você não vê uma ação política muito efetiva. Você Sim. vê muito mais esse discurso público, o uso das redes sociais e essa alimentação da ideia de eu vou salvar vocês desse inimigo comum. E aí é o kit gay, aí é a mamadeira de piroca. São essas coisas que vão para o surreal, mas que elas alimentam esse sentimento de medo que vai movimentando determinadas parcelas da população e que também torna essas figuras relevantes para o cenário. Então, eu entendo também que não daria para esse livro ter outro nome, né? Muita gente também questionou isso no livro do ódio como política, porque no fundo é um discurso de ódio, é uma cultura do ódio que ela vem sendo alimentada e ela vem sendo embasada nessa ideia de inimigo comum, desse inimigo, esse inimigo político, esse inimigo do bem-estar, e esse inimigo, querendo ou não, somos nós. Sim. Voltando até para a Esther Solano, ela fala essa questão a gente precisa entender o ódio, a gente precisa entender justamente para se contrapor. Eu acho interessantíssimo, porque de algum modo o livro traz em vários setores, em várias áreas, análises e artigos que ajudam a gente a entender o que está acontecendo de fato. E nessa questão de uma política que está sendo desenvolvida no país por esse governo, a gente sempre comenta um pouquinho aqui no estúdio sobre a questão da necropolítica, que essa sim é uma política que a gente vê acontecendo. Essa política da morte, essa política de investir em segurança pública para trazer algum retorno para os salvadores, de fato. E você, no seu texto, você fala sobre essa questão da nostalgia colonial. E eu queria que você recuperasse um pouco disso. Eu acho que a gente tem duas nostalgias muito evidentes. A colonial, recentemente até muito evidente a coisa da presença da monarquia, né? Uma coisa que as pessoas realmente têm esse saudosismo, né? E a monarquia foi sustentada à base de um sistema de exploração escravocrata. Então esse saudosismo ele não é só da família real, ele também vem nesse sentido desse servir, quem servia esses seres que estavam ali sendo escravizados, explorados e que não tinham direitos. E óbvio que não ter direito significa também não ter voz, significa não bater de frente ou não querer se impor aos meus privilégios e o lugar social que eu ocupo. Eu sinto esse saudosismo muito evidente. Claro que também na minha narrativa eu tenho que destacar também um saudosismo do que foi a ditadura no Brasil. As pessoas também têm essa vontade, essa saudade, esse discurso de que era mais fácil, de que a violência era menor.
pessoas sumiam, mas a violência era menor, porque não era na minha família, então tudo bem, né? Acho que esse é um discurso muito presente entre os brasileiros. Não à toa, a gente tem um sistema de militarização e violência muito sério nas periferias e nas favelas brasileiras, que é visto também e defendido por parte da população como numa lógica de uma produção de limpeza social, de os outros que me dão medo, eles estão sendo exterminados, mas tudo bem, não está me atingindo. Sim. E eu acho que é triste a gente perceber que, de fato, esse saudosismo ele não só existe, como tanto as lógicas coloniais quanto as lógicas que foram postas na ditadura, elas também permaneceram dentro da nossa estrutura. A gente fala, a gente passou por um processo de abolição, a ditadura chegou ao fim. E a gente entende que todos os mecanismos que atuavam naquelas lógicas, eles foram superados a partir do momento que você tem a abolição, que você tem o fim da ditadura. E não, esses mecanismos também se organizaram e continuam, de alguma forma, certos mecanismos que continuam fazendo parte da nossa estrutura. Sim. Não à toa a gente tem ainda um sistema extremamente legitimado de morte da população negra brasileira, de encarceramento da população negra brasileira e de certa forma como se isso fosse cotidiano e natural. Sim. A lógica da necropolítica aqui no Brasil, ela é totalmente naturalizada e banalizada, faz parte do nosso cotidiano, faz parte das nossas narrativas, e quando a gente questiona, e aí eu me coloco muito nessa posição, a gente é visto como revoltado, como chato, porque faz parte do banal, do natural, e a partir do momento que você diz, não, eu não acho que isso seja natural, você é o problema, e não essa lógica que está posta de extermínio de pessoas, de um extermínio que é baseado em classe, que é baseado em raça, e que também muitas vezes é baseado em gênero, dado que a gente também tem altos índices de feminicídio. Eu acho que o Brasil, ele tem muita dificuldade de lidar com a sua própria história. Sim. E isso é muito caro pra gente, porque a gente acaba entrando num ciclo em que a gente parece que supera determinadas questões e elas não foram superadas, evidentemente não foram superadas, e para mim isso é muito evidente quando eu entro na universidade, por cotas, por ProUni, e ser uma aluna negra numa universidade de elite brasileira me trouxe muito a evidência desse saudosismo da colonização. Como para as pessoas era muito chocante que eu estaria ocupando o mesmo lugar que elas. Como assim? Porque o poder também simbólico dessas pessoas está em estar num ambiente em que a gente não existe, que não seja servindo. Sim. Então a quebra dessas lógicas também gera muito ódio, também movimenta, também gera um sentimento de desamparo, de nossa, o que o Brasil está virando, sabe? Sim. Então, para mim, é muito simbólico que a gente faça uma reflexão sobre o que foi o colonialismo, o que foi a ditadura e como essas lógicas elas continuaram estruturantes mesmo em outros governos e como agora elas também se tornam quase um discurso político. Eu posso dizer que é um discurso político, esse saudosismo, essa vontade dessa retomada, dessa negação de direitos para determinados grupos. Dentro dessa necropolítica tem muito da política higienista também. E esse caso que a gente viu de hoje, a se comprovar que uma pessoa deu bebida para as pessoas, moradoras sim. Em situação de rua, e que essas pessoas morreram, isso é de um absurdo, É o tipo de questão que a gente não pode normalizar, porque fica parecendo uma coisa comum, que as pessoas morrem assim, não é isso. As pessoas morrem, as pessoas matam, assim, porque essa é a questão, sim. As pessoas matam de uma forma extremamente banal, dizendo, esses corpos são descartáveis, sim. Esses corpos não são necessários, essas pessoas, elas estão sujando a realidade, e essa é a visão em relação a favelas, em relação às pessoas negras, em relação à população periférica, e a gente vê uma crescente desse discurso no discurso público, porque antes até existe uma certa vergonha de você dizer isso publicamente. Hoje não mais, assim, você tem grupos no Facebook, você tem grupos no WhatsApp, que as pessoas falam essas coisas, sim. E falam e se sentem à vontade para falar essas coisas, porque elas são legitimadas, inclusive pelo presidente. Sim. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.